O texto diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, essa palavra é uma expressão que começa tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós temos essa expressão bendito. Eu não sei se você já parou para refletir nessa expressão, que vem do latim, e ela traz essa ideia de bendizer, de falar bem. E é a mesma questão do louvor. Você está louvando, você está falando bem de Deus. Também tem a raiz, como é Barak, no hebraico, no Antigo Testamento, tem a raiz na palavra abençoar. Você sabia que abençoar é falar bem? Abençoar é falar bem. São sinônimos, bem dizer e abençoar. Uma outra questão interessante, que ela tem um pouco de ligação com a outra palavra hebraica, que significa ajoelhar-se. Olha como que o Barak, a bendizer a Deus, tem a ver com se render em louvor ao Todo-Poderoso. E nessa manhã, Deus nos convida a esse louvor, a essa adoração, bendizendo, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus maravilhoso. Mas por que nós devemos louvar a Deus? Eu lhe faço essa pergunta na manhã desse dia. Por que nós devemos louvar a Deus? Porque nós nascemos para adorar? Por que nós devemos adorar a Deus? São palavras tão fáceis para nós, mas por vezes nós não paramos para refletir. Mais uma vez, por que nós devemos adorar a Deus? Pois fomos criados para esse propósito. Quais são os motivos para adorarmos a Deus? Quais são os propósitos para adorarmos a Deus? Então Deus nos fez para a sua glória. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Está claro, a resposta está correta. Tudo que foi criado, todo ser vivo criado, existe para glorificar a Deus. Principalmente aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor, que somos nós. Mas quais são os motivos? Qual que deve ser a motivação? Por que eu tenho que adorar a Deus? Mudei a pergunta. Eu tenho que adorar a Deus porque Ele é Deus, querido. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tudo fez, tudo formou, tudo criou. A Ele, portanto, toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E nós podemos adorar também por outros motivos, mas o principal está aqui, e daqui nós partimos. Nós temos que adorar a Deus porque nós existimos e estamos vivendo para isso. Nós temos que adorar a Deus porque nós somos salvos por essa graça maravilhosa em Cristo Jesus. Nós temos sido abençoados, nós temos sido sustentados, nós temos sido guardados e protegidos por esse Deus maravilhoso. Que tremendo, querido. É para isso. É por esse motivo que nós adoramos a Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para sempre. Então, aqui, nesse verso que eu acabei de ler com os irmãos, está escrito que nós adoramos a Deus porque Ele nos deu uma esperança viva, que não morre, uma esperança verdadeira, uma esperança real. Então, nós temos essa graça. Fomos salvos por essa graça, não por obras. Fomos salvos porque Ele nos amou, nos redimiu, nos transformou, nos regenerou. E, ao morrer pelos nossos pecados, Ele não ficou morto, Ele ressurgiu dentre os mortos. Está escrito aí, olha o que Pedro diz.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a pastoral do nosso boletim hoje, uma viva esperança, não é uma esperança morta. Nós adoramos a um Deus vivo, nós adoramos aquele que nos amou. Não, ninguém mais te amou como Ele. Não, ninguém mais morreu pelo seu pecado, foi Ele. É para Ele a nossa adoração. Não, nós não adoramos pessoas vivas nem mortas, muito menos mortas. Nós adoramos aquele que está vivo, mas que é Deus como Pai. A Trindade Santíssima, ao Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Meu irmão, em meio às adversidades da vida, a pastoral do nosso boletim fala que nós devemos e nós precisamos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso propósito. Nós temos isso na doutrina reformada. Primeira pergunta do Catecismo de Westminster, pautada ali naquele grupo que se reuniu durante 7 anos para estudar a Bíblia e escrever nossas doutrinas. A esta primeira pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, experimentar dele. Nós adoramos e experimentamos. Nós adoramos servindo a esse Deus maravilhoso e também experimentando dessa graça. Ele te toca nesta manhã, Ele te restaura, Ele te abençoa, Ele te dá esperança viva. Ele guia o seu passo, Ele guia a sua história. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. Vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ele está neste lugar. Ele tem direcionado as nossas vidas. É tempo de agradecer. 7º Congresso de Louvor e Adoração, nós estamos aqui para agradecer. Bem dizer o nome do Senhor. Antes de pedir qualquer coisa, agradeça ao Senhor. Você pode dizer com a sua voz, mesmo em voz baixa, mas em voz alta também: louvado seja Deus, glória a Deus, exaltado seja o teu nome para todos sempre, Pai. Nós nascemos para te adorar, Pai. Nós existimos para glorificar o teu nome, Pai. Receba a adoração do teu povo, Pai. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja o teu santo nome. Tu és digno, ó Deus, de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ah, Deus, louvado seja o teu nome para todos sempre. Receba o louvor da tua igreja, Pai, e abençoe a tua igreja. Ah, Deus, porque quando nós louvamos, nós lembramos daquele passado, quando o Senhor nos chamou, o próprio Senhor nos chamou para adorar em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai tem procurado para seus adoradores. E aí Paulo e Silas foram presos, foram torturados, foram jogados numa masmorra, e à meia-noite eles não estavam reclamando, eles não estavam murmurando, eles estavam louvando e adorando a Deus. Ah, Deus, que tempo extraordinário, e as cadeias foram quebradas. Ah, Deus, o Senhor separou esse tempo, esse final de semana, cadeias estão sendo quebradas, porque o teu povo está adorando, está exaltando o teu nome. Entendeu que é importante estarmos na igreja na manhã desse dia, não com o motivo de encontrarmos alguém, não, de encontrarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.